que em pontos longos rebordava sobre o tecido, e leve a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Então, ela bordava a chuva usando fios cor de prata e a chuva acontecia lá fora. Né? Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava seus dias. Vocês já viram um tear? Já viram um tear? Né? Ela é grande, de Eu já madeira, e tem a lançadeira, que é o instrumento que a pessoa usa para passar os fios de um lado para o outro. E tem o pente, que é uma coisa larga, uma tábua, que ela vai puxando e vai juntando os fios um no outro para ir formando o tecido. É um trabalho muito bonito. Né? Então, nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas, e eis que o peixe estava na mesa pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite, que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Hum? Ela bordava com os fios escuros e anoitecia. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de plumas e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi por algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo esqueceu. Por quê? Descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Por que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou e, sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra, com arremates de prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça, tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto e, entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta à chave, advertiu. Faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido.
enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo que fazia, tecer era tudo que queria fazer. Olha como a autora repete essa ideia. Tecer era tudo que ela queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins, depois desteceu os criados e o palácio, e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Vocês repararam como a autora repetiu aqui no final aquilo que ela disse lá no começo? Linha clara para começar o dia. Delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Né? Esse texto ele tem um simbolismo muito grande. Não é? Por quê? Porque ele simboliza essa relação difícil entre duas pessoas que são dois mundos diferentes, em que cada um tem uma maneira diferente de ver a realidade, cada um tem uma maneira diferente de projetar a sua felicidade. Não é? Enquanto para o marido a felicidade consistia em ter, para ela a felicidade consistia em ser. Perceberam bem a diferença? Ter e ser. Duas visões diferentes do que seja felicidade. Impossível duas pessoas assim conseguirem ficar juntas, né? Meio difícil, né, gente? Haja amor, para essa relação sobreviver, não é verdade? Algumas pessoas acham assim, esse texto é muito feminista. Ele puxa muito para o lado das mulheres. Na verdade, não é essa a intenção da autora. A Marina Colasanti é considerada uma escritora que tem um grande conhecimento da alma feminina. Né? Ela tem, assim, ela conhece muito a psicologia da mulher. Mas a gente sabe também que tanto o homem como a mulher podem ser ambiciosos ou não, não é verdade? E que isso independe do sexo das pessoas. Ela usou uma mulher para exemplificar um conceito de felicidade, usou o homem para exemplificar outro conceito, mas poderia ser o contrário. O homem poderia ter um conceito de felicidade mais ligado a uma visão mais simples da vida, enquanto a mulher poderia ser a mais ambiciosa. Isso aí independe para a autora, ela não teve essa intenção feminista, ela teve a intenção de mostrar a alma humana, certo?
Por isso, o texto é rico. Ele pode nos dar muitas visões de mundo diferentes, dependendo da perspectiva com que a gente lê o texto. As mulheres se identificam muito com esse texto por um aspecto, sabe qual é, Iracilda? O marido gosta de mandar. Vocês repararam nos verbos que ela usa para falar do marido? Ordenou, exigiu, hã? Não é? A gente Professora, vive, diga. a história, ela existe para nos ajudar, né? Eu até coloquei aqui que essa belíssima obra, ela existe para nos ajudar a repensar na nossa própria história, na nossa vivência e na nossa experiência. É tão tanto que lá a moça ela não tem nome, é só moça. Então o texto ela não tem nome. Então pode ser até parte de cada uma de nós. Porque Talvez ela quando não ela tenha diz dado nome exatamente, Iracida, para mostrar que pode ser qualquer pessoa. justamente, então eu fiquei tão encantada pelo texto que teve uma parte que eu, pensando comigo mesmo, eu disse assim, que foi quando ele fechou a porta e colocou ela lá para ela tecer a estrebaria, os cavalos, porque ele queria mais. Ele descobriu o poder do tear E não o poder dela. e não o poder dela. Foi então que eu pensei comigo mesmo, eu disse assim, eu desfazia tudinho. E fiquei encantada quando lá no fim ela foi desfazendo, um por um. E foi ali que ela deu uma reviravolta na vida dela. Ciro, você está de parabéns pelo seu comentário, viu? Muita fé. Eu li foi umas 3 vezes. A professora lendo agora e eu acompanhando, eu fiquei encantada, porque eu sei que muita gente vive essa situação. Muita gente vive. Por isso que eu disse, né, Iracilda, que esse texto ele é muito simbólico, porque ele simboliza muitas situações de vida que a gente tem, né? E ele dá grandes lições, vamos dizer assim, né? Uma delas é que você sempre pode se desfazer de situações que estão lhe deixando infeliz. Feliz. Quando a escritora diz que ela desfez o marido, não é com a intenção de dizer, joga o marido fora, né? Esse marido não presta. Não, é no sentido de dizer que a gente, qualquer um de nós, homem ou mulher, a gente tem até a obrigação de ser feliz, de procurar situações que nos façam felizes, né? E de fazer o possível para se livrar, para nos livrarmos daquilo que nos impede de ser felizes, certo? Nem sempre é fácil, nem sempre é possível. Quem dera, né, gente, que fosse fácil. Não é fácil, né? Mas o que a escritora procura mostrar é que as pessoas devem procurar forças. Quanta gente que vive, às vezes, infeliz por uma questão de acomodação, né? Acomoda-se a uma situação e não quer ter o trabalho, não quer enfrentar, às vezes, o sofrimento de mudar a situação, com medo de sofrer, com medo do sofrimento, né? Só que, às vezes, o que a autora procura mostrar é que, às vezes, o sofrimento é necessário para a gente aprender alguma coisa. E, às vezes, e tem muitos poetas que dizem, né, que o sofrimento é o caminho da felicidade. É preciso você sofrer para aprender a ser feliz. Por quê? Porque aí você aprende a valorizar aquilo que realmente te faz feliz, a valorizar os momentos felizes. Então, quando ela fala em desfazer o marido, ela está falando em desfazer uma situação que nos torna infelizes e tentar voltar àquela simplicidade que é, no final das contas, a nossa felicidade. Engraçado como tanta gente nesse mundo, nessa vida agitada das grandes cidades, das grandes metrópoles, já percorreu esse caminho. De vez em quando a gente lê, a gente ouve falar de pessoas que largaram um emprego onde ganhavam muito bem, né? Largaram tudo para ir morar no mato,
para ir morar num lugar afastado, para ir morar com mais simplicidade, né? Por quê? Porque descobriu que a felicidade não consiste em você acumular, né, coisas. Talvez com o tempo o marido dela até descobrisse isso, mas ela não deu tempo. Ela desteceu logo o sujeito que estava fazendo ela infeliz. Olha, essa história poderosa. Já pensou, João? Hã? Se algumas Depois mulheres tivessem um teor assim... ela podia casar de novo. A gente que ainda vive numa sociedade tão machista, hein? Já pensou? Eu vivo há 44 anos fora o namoro com a mesma pessoa. Aí eu convido para casar. Sabe o que ela responde? Que não casa comigo porque ela me conhece. Olha a ideia, não casa comigo e nós estamos 44 anos fora o namoro, sem um dia de separação. Um dia de separação. Nós conquistamos. Hoje eu estou aqui, minha cara essa aqui todo tempo é alegre. Eu não tenho tempo para me zangar, eu não tenho tempo para me contrariar, eu não tenho tempo para desejar mal às pessoas. Eu me sinto bem da simplicidade que eu tenho. Conseguir é egoísmo. Mas egoísmo, eu sempre digo que egoísmo é das pessoas que sabem. Tem uma música de Zé Ramalho, né, que diz que ele ajudou a construir colégios, e só entra na igreja porque a porta é aberta para todos. Eu contrario essa música. Onde eu trabalhei, meus filhos estudaram. Onde eu trabalhei, eu morei e agora, ultimamente, eu moro. Eu sou pedreiro de profissão. 6 filhos, 4 mulheres, 2 homens. E hoje eu sou aqui numa casa, aqui é numa residencial. Eu trabalhei por uma semana, quando fui receber o pagamento, eu disse que não dava muito para pagar a passagem de minha filha que estava na UFA. Aí para o colégio. Saí e disse que só ia voltar aqui quando eu comprasse uma casa. E foi o que aconteceu. O menino essa que não quer casar comigo, nós conseguimos superar muitas dificuldades. Muitas. Às vezes é tantas que coisa. Não chama coisa ruim, chama coisa não bem. Então nós conseguimos. A história quase mais ou menos começa aí, não, a gente só obsões. Aí, eu ajudei a construir a Moema, eu fui formado pela UEM. Ajudei, trabalhei aí na UFMA, eu tenho filhos 4 formados, 5 formados pela UFMA. Tem 2 doutoras. Vocês devem, se não conhecem, vão conhecer. Até o nome, presta atenção, o nome de uma delas é Li Chanchurei. É uma professora, também está nesse projeto aí. E a outra é a professora Carla. Eu trabalhei, formei e deixei empregado. Aí, eu trabalhei no IFMA. Eu tenho filho que é professor do IFMA. Eu trabalhei em outro órgão, eu tenho filho que é funcionário do órgão. Todos concursados. E fizeram uma coisa comigo. No tempo, eu não tenho ninguém, né? Mas é literatura, é a história de vida. Eu fiz o 2º ano do ginásio, não concluí, do liceu. E fiquei, no dia dos meus dedos, né? Aí um dia, uns 10 anos mais ou menos, ou um pouco mais, não lembro dela, foi uma filha minha, a mais velha. Ela olhou para mim contra-cheque e perguntou se aquilo era meu salário. Eu disse, é. Ela disse, papai, o senhor é um analfabeto. Ganha 2 vezes mais do que eu, que sou formada, trabalho numa emissora de comunicação grande aqui do estado do Maranhão. O senhor é analfabeto, minha filha, eu sou doutor de minha profissão. Aí ela saiu doutor por isso, procurou, que eu era professor da UFA. Aí, o que eu fiz? Eu procurei o ERG e fiz ensino fundamental, fiz ensino médio e disse, olha, eu não sou analfabeto total. Eu agora tenho um propósito, eu sou todo atrapalhado. No mês,
Domingo eu faço, este ano vou fazer 75. 4 dias depois eu vou fazer 77. Domingo, só tudo atrapalhado. E eu quero fazer, não sei porquê, mas eu quero fazer filosofia. E vou fazer, não sei quando. Então, estou tomando tempo, mas é assim, um homem atrapalhado que o outro tem a ver um pouco com essa história. Obrigado. Beleza. Gente, eu vou só ligar ali, porque minha bateria está terminando aqui, eu vou ligar rapidinho. Pronto. Essa questão desse Então, gente, texto, eu vou ele é deixar muito enriquecedor, né? vocês umas Esclarecedor, perguntas que nós sobre não o somos, texto, porque nós senão eu somos termino falando livres, tudo sobre não o somos texto, eu não quero. Eu quero escravos deixar algumas de coisas ninguém, por né? conta de vocês. Estão me ouvindo? Certo. Eu vou deixar umas perguntas que eu quero que vocês respondam sobre o texto. Mas, assim, eu posso... Tem umas coisas que eu quero perguntar agora. Por exemplo, quando a gente lê esse texto, vem um ditado popular à mente da gente, até mais de um. Quando vocês leram esse texto, algum ditado popular veio à cabeça de vocês? Não. Nenhum? Professora, Tem um que eu me esse lembrei diz, de um ditado professora, mas popular onde a antes só do que mal fumaça, a acompanhado. fogo. professora, Quando eu li esse eu, texto, esse tem pensei um, nisso. Mas tem antes só do um, que mal Maria do acompanhado. Carmo. sim, que não há bem que sempre dure, que não há mal que não se acabe. E o outro Como? mas antes Eu só não do que mal entendi. acompanhado. É assim, minha avó que costumava dizer, eu não sei se era certo, né? Que não há bem que sempre dure e não há mal que não se acabe. Isso, é um que se adequa. Alguém pensou em outro? Mas antes só do que mal acompanhado. Quem falou? Nazaré. Maria? Eu. Diga, Maria de Mas, Nazaré. mas antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado. Boa também. Quem mais pensou em outro? Alguém pensou em outro ditado popular? Não. Maria Pinheiro? Pensou em algum? Então, eu gostei desses dois. Antes só do que mal. Isso. Gostei. Mas se vocês se lembrarem de mais algum, me digam na próxima aula, tá certo? Isso é muito importante. Bom. Ainda tem mais um. Um é bom, dois é demais. Como? Um é bom, dois é demais. Olha, eu conheço esse ditado de outro jeito. Um é bom, não. Um é pouco. Dois é bom. E dois três é demais. Vocês já estão inventando ditado aí. Gente, eu queria também que vocês me dissessem na próxima aula, mas essa tarefa vocês vão escrever, certo? Qual é a ideia principal do texto? Eu quero que vocês escrevam isso. Escrevam. Para mim é importante que vocês escrevam. Tá certo? Vocês não podem ficar aqui só me ouvindo. Eu quero que vocês escrevam qual é a ideia principal do texto. Tá bom? Notaram? A ideia principal do texto. Vocês vão escrever para ler. Ninguém vai inventar na hora, não. Eu quero que vocês leiam para mim na próxima aula o que escreveram. Tá certo? Bem, agora eu vou lembrar uma coisinha de gramática que é para vocês também usarem nesse texto. Quando as palavras têm uma única sílaba, elas são chamadas de monossílabas, não é isso? Por exemplo, quando eu digo flor, flor é uma sílaba só. Céu
É uma sílaba só. Então, são palavras monossílabas. Quando elas têm duas sílabas, a gente diz que elas são o quê? Sílabas. Dissílabas. Dissílabas. Duas sílabas de sílaba. Faca. Dissílabo. Arroz. De sílabas. Quando as palavras têm três sílabas, a gente diz que elas são Trissílabo. sílabas, trissílabas, né? Então, quando eu digo, por exemplo, vou pegar o nome aqui da Alice, ó. Alice. Três sílabas. Silvina. Três sílabas. Então, são palavras trissílabas. Alberto. Três sílabas. Palavras trissílabas. Quando tem quatro sílabas em diante, quatro sílabas, São 5, 6, Polissílabas. polissílabas. Certo? Não é só quatro, é de quatro para cima. Né? Assim. Qualquer palavra que tenha de quatro sílabas em diante já é chamada de palavra polissílaba. Certo? Polissílabas. Porque poli é uma palavrinha que quer dizer muitos, variados. Então, polissílabas, muitas sílabas. Certo? Então, o que eu quero que vocês façam para mim? Eu queria que vocês pegassem o texto da moça Tecelã. Vou dizer aqui. Vocês vão achar no primeiro e no segundo parágrafos. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Vocês vão me procurar aí no primeiro e no segundo parágrafos. Vocês vão me procurar palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Entenderam? Anotem no caderninho de vocês. Eu quero ver se vocês, nesses dois parágrafos, encontram todas essas classificações aí. Monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Certinho? Tarefa para a próxima aula. Tá bom? Isso. Bem, eu também vou passar uma tarefa para a próxima aula ainda, mas primeiro eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Vocês estão vendo o que está escrito aqui? Narrar é contar uma história ou um fato, certo? Então, o que é uma narrativa? É contar uma história ou um fato. Como é que podem ser essas histórias? Podem ser criadas pela imaginação ou podem ser criadas a partir de fatos reais, certo? Uma história criada apenas pela imaginação. Vocês lembram daquelas histórias, aqueles contos de fadas que a gente lia e ouvia quando criança? Chapeuzinho Vermelho, né? Caruchinha. A Cinderela, né? A Gata Borralheira. São histórias criadas pela imaginação. Não é isso? Certo? E há histórias que são criadas a partir de fatos, fatos reais. Olha, quando vocês assistem a uma novela, muitas vezes as novelas contam coisas que realmente aconteceram. Na história do Brasil, por exemplo. Né? São fatos reais. Coisas sobre a escravidão que realmente aconteceu no Brasil. Eu só me lembro da novela A Escrava Isaura, que fez tanto sucesso, né? A Escrava Isaura, foi criada a partir de fatos reais. Por quê? A escravidão realmente aconteceu no Brasil, acontecia toda aquela série de crueldades que aparece na novela, na história. Aquela novela foi criada a partir de um livro, um romance chamado A Escrava Isaura, certo? Então, é baseado em fato real, mas em cima disso, o escritor criou, imaginou, fantasiou, né? Criou personagens que nunca existiram na vida real, mas a história se baseia em fatos reais. Né? Então,
E a linguagem da narrativa literária, como é que ela é? Uma linguagem expressiva. Vocês viram aí no texto da moça Tecelã. Uma linguagem expressiva, ou seja, uma linguagem bonita, emocionante, uma linguagem que usa recursos para emocionar a gente. É tão bonito quando ela fala de quando ela tece a manhã acontecendo lá fora, não é? Então, é uma linguagem expressiva. Certinho, gente? Bem, narrar é contar um fato. Então, nós temos vários tipos de narrativa. Nós temos, vendo aí? Contos, fábulas, apólogos. Nós temos parábolas, lendas, crônicas, romances. Tudo isso são tipos de narrativa. Né? Contos, fábulas, apólogos, parábolas, lendas, crônicas, romances, são tipos de narrativa. E eu estou falando, gente, de narrativas literárias. Certinho? Essas aulas ficam gravadas, gente? Ficam, né? Ficam. Tá. Na próxima aula, eu torno a mostrar esses papéis aqui para vocês verem se faltou anotarem alguma coisa. Não é tão importante assim vocês anotarem, porque eu vou continuar falando disso. Diga-me. Porque as demais vagas ficarão distribuídas, vai ser encaminhada para a proteção básica e você... Ixi, esse som está horrível, Nazaré. Quase não estou lhe entendendo. Vocês entenderam o que a Nazaré falou? Ok. Está cortando. Não entendi nada. Professora, deixa eu perguntar. Esse texto vocês vão mandar para a gente? Eu não tenho esse texto. Você quer saber que tipo de narrativa é? A moça Tecelã? Não, porque a senhora leu aquele romance, né? E é desse romance que a gente para a gente fazer o primeiro e segundo parágrafo. Então, eu não tenho esse texto. Espera aí, só um minutinho, João. Olha, esse texto, você pega na internet. Só um minutinho, João, só um minutinho. Ela está perguntando se tem como a senhora disponibilizar esse texto para nós. Porque na estante virtual é R$30. Eu não consegui realmente fazer a leitura por lá. Tá, eu sou meio analfabeta nessa questão desses recursos, mas eu vou pedir ajuda para o Heron, para alguém lá da UNIT, para mandar para vocês, tá certo? Prometo que eu vou fazer isso. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Professora, eu li o meu pelo YouTube. Lá eu printei. Isso. Eu queria falar que esse texto também foi baixado aqui na internet. O preço do livro parece que é R$25 nessa faixa aí, mas aparece o texto total. E aí eu li. Não sei como é que faz, porque é uma filha minha que mexe aqui, mas está na internet. Ela mistura, mas é bem simples procurar na internet. Se você colocar lá, entrar no Google, em qualquer site desse, só colocar a moça Tecelã, nossa, na hora ele vai te mostrar, porque é um texto muito, muito conhecido, muito visualizado. É mesmo. Mas eles não mostram tudo, só mostram um pedaço. Eles não mostram tudo, tem que comprar. Pelo menos eu acessei e me falaram, e passou assim para mim, que eu teria que comprar. E é R$30 na estante virtual e outros preços tem os valores nas lojas mesmo, americanas e tudo mais. Não, então pode ficar tranquila, Marise, que eu vou deixar lá, eu vou mandar para vocês. O Heron pode até mandar imprimir e vocês podem pegar lá. Ou então botar nessa estante virtual. Vou falar com ele direitinho para ver como a gente faz, tá certo?
Professora, Então, só uma poderia mandar também para observação. aquele grupo da literária, grupo literário. A senhora poderia colocar isso lá para nós. Tá bom. Só uma observação, você pode colocar no Google a moça literária, de repente, onde você está clicando é aquela parte que tem escrito anúncio. Quando é anúncio, realmente tem valores, mas se você for descendo, pesquisando mais, você vai encontrar o resumo, tá? Uhum. Tá certo, Não, filha, eu fui no Google. eu vou tentar Não, eu facilitar fui isso no para vocês. Google. Mateus! Mas Ai, deixa eu Jesus. falar. Bom, então, gente, eu tenho uma tarefazinha para vocês aqui para a próxima aula. Eu quero que vocês procurem a parábola do bom pastor. Parábola Hã? do bom pastor. Parábola. É um texto bíblico. Hã? A Bom parábola do bom pastor. pastor. Muita gente já conhece, Isso. certo? Tá? E leiam, releiam essa parábola para mim e me digam na próxima aula se leram. É muito linda essa parábola. Para os cristãos, né? Tem um sentido profundo. E aí, na próxima aula, eu vou dizer por que eu pedi que vocês lessem essa parábola. Recordassem, porque tão simples, todo mundo já conhece, até as crianças conhecem. Tá certo? Certo. Bem, para concluir essa nossa aula de hoje, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Muita gente faz confusão na hora de escrever a palavra mal. Mal com U ou mal com L? Quando é que a gente usa um? Quando é que a gente usa o outro? Outro mal. Confusão, né? Olha só. Tem mal com U, estão vendo aí? Mal com U. E tem mal com L. Com ele. Certo? Sim. Quando é que eu uso um? Quando é que eu uso o outro? Né? É muito simples. Pensem na palavra mal com U como se vocês estivessem dizendo ruim. É a mesma coisa. Ó, presta, não escreve nada agora, não. Não escrevam. Prestem atenção. Prestem atenção. Para entender como é simples. Mal com U é a mesma coisa de ruim. Então, quando eu digo assim, eita, menino mau, eu estou dizendo que ele é um menino ruim. Ruim. E não é ruim. A Ruim. pronúncia certa não é ruim. É Quem ruim. diz ruim, eu digo, eita, mas tá ruim, hein? É ruim, né? O povo não fala assim, é ruim, né? É ruim. Não é ruim, não. É ruim. A palavra tem duas sílabas. Ruim. Tá? Então, mal com U é a mesma coisa de ruim. Então, é o contrário de bom. Qual é o contrário de menino mau? Menino bom. Menino bom. Menino bom. Qual é o contrário de menino mau? Menino bom. Menino bom. Não é? Sim. É isso? Sim. O contrário de menino mau não é menino bom? Menino Então, é bom. mal com U. Então, eu estou mostrando para vocês, ó, como é simples você ter certeza de que você vai usar o mal com U. É só pensar que é a mesma coisa de ruim, contrário de bom. Pensem sempre nesse exemplo. Menino mau, menino bom. Menino bom. Então, é mal Certo. com U. U. Certo? Não é simples? Certo. Sim. Olha só. Ele é um mau homem. O contrário de ele é um mau homem. Ele é um bom homem. Ele é um bom homem. Não é isso? É. Gente, eu não estou ouvindo vocês. O que aconteceu? Ele é um bom homem. Bom homem. É um bom homem. Oi, fala. Ouviu? Eu desconectei na hora que levantei. Ah, sim. Tá tudo certinho aqui. Então, ó, pense sempre, qual é o contrário de mal? É bom? Então é mal com U.
né? Isso. Certo? Raciocinem comigo. Raciocinem comigo. Quando eu digo assim, o bem venceu o mal. Mal. Ó, o bem venceu o mal. Será que esse mal é com U ou é com L? Aí eu vou pensar, será que eu posso trocar esse mal por ruim? Vai ficar assim se eu trocar. O bem venceu o ruim. Esquisito, né? É. Não é legal, Não é legal, não. né? Então, Isso. quando mal for a mesma coisa de ruim, aí é mal com U. Mas se não for, é mal com L, que é o contrário de bem. Bem. O bem Viu? vence o mal, De bem. acaba o temporal. Mal com U é o contrário de bom. Ruim. Mal com L é o contrário de Bom. Bem. Bom, Bem. bem. De bem. Mal com L é o contrário de bem, bem. Bem. Mal com U é o contrário de Ruim. ei, pensem. Mal com U é o contrário de Ruim. Ruim. bom. Bom. Mal Menino com mal, menino bom. bom. Hã? Bom. Então, mal com U É. é o contrário de bom. Bom. Mal Bom. com L é o contrário de De bem. 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 Exemplo, ele está mal. Viu? É o contrário de ele está Bem. bem. Não é assim que a gente fala? Esse É. mal Né, aí gente? vale na Ah, É doença. com L. Como é? hoje eu não estou bem. É. Então eu Não, tá estou não. mal. Se eu estou usando mal o contrário de bem, é mal com É mal com L. L. Com ele. Viu? Pensem sempre Sim. nessas duas frases. Ele está Certo. bem, ele está mal. Hã? Certo? Então é Sim. mal com L. Não é? Mas se Sim. eu digo menino bom, menino Menino mal. mal. Então, mal é o contrário de bom, então é Bom. mal com U. Hum? Então, olha só. Sim. Eita, gente, confunde a Eu vez. falei com ele, mal cheguei. Ora, esse mal é com L, né? Sim. Porque é o Sim. contrário de bem. Sim. Porque senão eu diria assim, eu falei com ele, nem bem cheguei. Não é assim que a gente fala? Isso. Nem É bem cheguei. verdade. Nem Então, se bem eu disser, eu cheguei, falei com ele, já mal veio falando, cheguei, né? mal, bem, é mal com L, né? É. Certo? Sim. Mal com L. Certo. É a mesma coisa de assim que cheguei. Eu falei com ele, mal cheguei. É a mesma coisa de eu falei com ele assim que cheguei. Assim que cheguei. Certo? Então, Certo. outra tarefa para vocês. Vocês vão criar frases usando mal com U e mal com L. E vão me dizer na próxima aula qual foi o mal que vocês usaram. Se foi o mal com L ou se foi o mal com U. Certinho, pessoal? Certo? Sim, Então, professora. olha, nós Certo. vimos hoje. Nós Certo. vimos hoje. Ok. Ok. Alguém quer perguntar? Alguém quer tirar alguma dúvida ainda? Não, Nós ficou vimos claro. duas coisas. Diga, Socorro. Tudo bem, Maria do Socorro? Tudo bem. Eu estou aqui no médico para fazer um exame, mas eu estou assistindo a aula.
Ah, que legal! Ai, como é que diz? E muito interessante essa diferença do mal com o U e com o mal com L. Bem colocado, você fez. Eu quero sempre mostrar, Socorro, essas coisas para vocês. Essas coisas que a Sim, gente usa na justo. vida comum da gente, aí no dia a dia, e que às vezes deixa dúvidas na nossa cabeça, É, né? É mesmo, a gente confunde muito, professor, essas duas palavras. justamente. Agora, verdade. olha, é importante que vocês ouçam e pratiquem, porque senão esquece, Com gente. certeza. É Tudo que a verdade. gente não usa, a gente esquece. Eu comparo o cérebro da gente com uma cômoda cheia de gavetas. Sim. Na última gaveta, aquela lá de baixo, a gente coloca as coisas que a gente menos usa. Não é verdade? E aquilo que a gente sempre precisa, a gente coloca sempre nas primeiras Na primeira. gavetas. É que nem o cérebro da gente. Ele bota as informações que a gente sempre usa nessa gavetinha bem aqui da frente. Aquilo que você menos usa vai ficando lá para trás. A gente até esquece onde guardou. É mesmo. Não é? Esquece mesmo. Por isso que a gente tem que praticar as informações, porque senão elas ficam esquecidas. Elas vão sendo jogadas lá para o fundo, lá para o fundo. Posso guardar? Certo? Então, vocês vão praticar essa diferença aí do mal com U e do mal com L. Professora, amanhã é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Hein? Amanhã é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. É? Bom saber disso, Gracilda. Ainda não tinha prestado atenção nisso aí. Que legal, gente. Aproveitem e escrevam um texto sobre a língua portuguesa, né? Essa língua que é nossa, que nós usamos para nos comunicar, para falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Olha, segunda-feira eu gravei um vídeo para o Nietzsche, em que eu li algumas estrofes de umas poesias parecendo poesia de repentista, inventada na hora, assim, que os alunos da UNIT do ano de 1997 fizeram na conclusão do curso, falando sobre como é bom estudar, estar na UNIT, não é? Como é bom ler, como é bom escrever, usar a imaginação. Foi muito interessante. Um dia eu vou mostrar para vocês esses poemas completos. Vários alunos escreveram, cada um escreveu uma quadrinha e a gente juntou tudo e formou um texto só. Foi muito legal. Então, eu vou ler para vocês. Façam isso, não se preocupem se está bem escrito, se está mal escrito, se tem palavra certa, se tem palavra errada, não se preocupem com isso. O importante é vocês expressarem as ideias de vocês. E, se Deus quiser, para quando chegar a nossa conclusão de curso, a gente vai fazer uma leitura coletiva, a gente vai fazer um encontro presencial, onde cada um possa apresentar isso, onde a gente possa reunir isso. E mais uma coisa que eu quero fazer presencial, gente, eu quero ver se eu consigo marcar umas visitas na Academia Maranhense de Letras e uma visita na Biblioteca Pública. Eu já fiz isso com outras turmas, foi muito bom. Nossa, eles fazem visitas guiadas na Biblioteca Pública, mostrando tudo que tem lá dentro que eu não conhecia. Que bom, o funcionamento de cada setor, de cada seção, muito legal. Eu vou ver se eles já estão marcando, porque tinham parado por causa da pandemia, né? E se houver essas visitas, a gente vai marcar na biblioteca e na Academia Maranhense de Letras. Tá certo? Legal. Então, Já fiz, professora. beijo para vocês. Eu fiz essa visita guiada na biblioteca, porque